Olá, crianças, bom dia, como vocês estão? Na videoaula de hoje nós vamos corrigir os exercícios do primeiro capítulo de História, que falava sobre populismo e ditadura na América Latina. Pega seu caderno onde você respondeu as perguntas, a sua apostila e vamos fazer as correções comigo. A primeira página de exercício foi a página 3, tem duas questões de marcar X. Na verdade, são assuntos anteriores que você já havia estudado e aqui ele trouxe só para você dar uma recordada, uma revisada no assunto. A primeira pergunta diz o seguinte: o período entre as duas grandes guerras mundiais, de 1918 a 1939, caracterizou-se por uma intensa polarização ideológica e política. Assinale a alternativa que apresenta somente elementos vinculados a esse período. Letra C que você deveria marcar. A número 2, ele vem trazendo algumas características aí do governo Vargas e ele pede para você assinalar a alternativa correta. A opção que você deveria marcar é a letra D. Então, a primeira, número 1, ficou a letra C e a segunda, a letra D. Agora, nós vamos para o exercício da página 7, nós fizemos juntos na nossa aula ao vivo. Eu fui lendo esse trecho com vocês e depois nós respondemos. Então, não é necessário a gente fazer a correção novamente. Agora, eu quero que vocês vão comigo para a página 11, nessa aba a respeito de troca de ideias. Ele diz o seguinte: além dos movimentos de luta armada e das reivindicações de grupos como as Mães da Praça de Maio na Argentina, nesse período de ditaduras, os movimentos culturais também floresceram na América Latina. Ora, expressavam a história dos países latino-americanos, ora questionavam os rumos de seus governos. Leia o texto a seguir para saber mais sobre esse assunto. O texto fala o seguinte: no ambiente da Guerra Fria e da emergência dos regimes autoritários em diferentes países da América Latina, músicos e escritores, entre outros artistas, produziram obras de extraordinária repercussão e qualidade, por meio das quais expressavam posições críticas concernentes dos problemas políticos e sociais de seus países. Em muitas dessas manifestações, ganhou corpo uma perspectiva transnacional, latino-americanista, ao sublinar as mazelas comuns aos diferentes países e a importância de afirmações identitárias unificadoras. Bom, a produção artística e cultural durante a ditadura foi muito grande. Muitos artistas tinham coragem mesmo de produzir suas artes baseadas no que o povo estava passando naquele momento. O Brasil viveu isso e os outros países da América Latina também. Com base na leitura do texto, discuta com seus colegas a respeito. Era para você fazer um breve comentário a respeito de cada tópico, de formas diferentes de resistência que surgiram após o estabelecimento dos governos ditatoriais na América Latina. Bom, as greves, tem um cabelo aqui me incomodando. As greves, as manifestações eram proibidas durante a ditadura, mas mesmo assim elas aconteciam. Então, você pode colocar greves e manifestações. As guerrilhas também foi algo muito forte, grupos armados que realmente tinham o desejo de enfrentar os ditadores, né, os membros da comissão da ditadura, e também essa parte artística, que também era uma forma de confrontar a política da época. Segundo ponto, de como a música, a literatura, o cinema e outras formas de expressão artística podem ajudar na conscientização da necessidade de mudança, porque essas obras de arte passam a circular pelo país, muitas pessoas passam a ter acesso a essa mentalidade de mudança e passam a lutar realmente pelo fim daquele governo tão repressor, tá? Então é só você fazer um comentário aí a respeito dos dois tópicos. E agora nós vamos para a página 13, que é a última página do exercício da apostila, e depois nós vamos corrigir os deveres do CA, tá bom? Número 1. A respeito do populismo, faça o que se pede. Letra A. Conceitue populismo. Bom, populismo é um período em que a América Latina viveu com vários governos voltados para as camadas mais populares. Letra B. Cite algumas características de um líder populista. Bom, a maior parte das vezes eles são risonhos,
simpáticos e procuram promover reformas sociais durante o seu governo. Letra C. Apresente a contradição que alguns autores apontam quanto aos governos populistas. Bom, muitos presidentes populistas eram simpatizantes da ideologia nazista. Então aí você vê que aquelas minorias que eram tão perseguidas, na verdade ele concordava com esse tipo de postura de governo. Então é uma contradição que você pode observar aí em relação ao populismo. Número 2, ele te deu algumas afirmativas para você analisar e ele pediu para você marcar a opção correta. Você deveria ter marcado letra A. Número 3 é uma questão de VOF. Vamos analisando aqui e eu vou falando para vocês o que está errado e o que está certo. Ao contrário de outros governos que seguiam um caráter econômico intervencionista, o governo chileno buscou afastar-se de tal postura. Verdadeiro. Enquanto países como a Bolívia apresentavam certo crescimento econômico, a Argentina não se desenvolveu economicamente sob o regime militar. Verdadeiro. Vocês viram que durante o governo de Perón, uma grave crise econômica se abateu sobre o país. Os governantes ditatoriais latino-americanos sentiam-se ameaçados por grupos que desejavam o restabelecimento da democracia. Verdadeiro. Última. A resistência aos governos ditatoriais se deu por meio da via legal, ou seja, por meio da imprensa. Não. A imprensa era censurada, tá errado. E de organizações em defesa dos direitos humanos. Não, essa tá falsa, gente. Número 4 é uma questão de marcar X, então você deveria ter marcado letra D. E a última, a Revolução Cubana foi um evento marcante na história da América Latina no século XX. Relacione esse movimento revolucionário ao imperialismo e à Guerra Fria. Bom, a Revolução Cubana está totalmente interligada com o imperialismo norte-americano, porque eles ajudam Cuba a ficar independente, mas depois acabam exercendo total poder sobre a ilha, e também tem relação com a Guerra Fria por conta da disputa entre Estados Unidos e União Soviética pelo território. Vocês viram que Cuba acaba se tornando aliado da União Soviética, mas os Estados Unidos fica bastante incomodado com isso. Então tem sim relação tanto com a corrida imperialista norte-americana quanto com a Guerra Fria. É só você colocar essas observações aí, tá? Agora, nesse mesmo vídeo, nós já vamos aproveitar e já vamos corrigir o exercício do CA que eu marquei com vocês, tá? Primeira página do CA, né? Página 4. Isso, página 4. Não são muitos não. Nós vamos corrigir rapidinho para o vídeo não ficar muito longo. Número 1 é uma questão de marcar X, então você deveria ter marcado letra C. Número 2 também é uma questão de marcar X, você deveria ter marcado letra D. Número 3 pediu para você analisar os dois documentos e ver qual é falsa e qual é verdadeira. O uso do rádio como meio de comunicação de massa foi fundamental para o governo de Vargas e Perón. Eles usaram muito o rádio para propagar as propostas do seu governo. O rádio permitiu a aproximação dos governantes com a população. Verdadeiro também. Durante o governo Vargas foi criada a emissora Rádio do Estado. Falso. O rádio foi responsável por causar a impopularidade dos governos de Vargas e Perón. Não é impopularidade. Através do rádio, eles se tornaram políticos mais acessíveis ao povo. Parece que o povo, ouvindo eles falarem no programa diário, deixava eles mais próximos. Então, ajudou a aumentar a popularidade e não a impopularidade. Última, os documentos demonstravam o interesse dos líderes em propagar e legitimar seus ideais populistas por intermédio dos meios de comunicação. Verdadeiro. Então, a falsa aí é o terceiro e o quarto parênteses. Número 4 pediu para você assinalar a alternativa correta e você deveria marcar letra C. Vamos virar a folha. Número 5 também é uma questão de marcar X. A alternativa correta que você deveria marcar, a letra C também. Número 6 é uma cruzadinha. Eu vou falando as palavras para ver se você conseguiu encaixar ela direitinho aí nos espaços. Então, a primeira, letra A, deposta. É uma palavra bem
Poderia ter usado outras, talvez, mas ele colocou deposta. B, Inglaterra. C, esquerdista. D, capitalista. E, Senado. F, Tupamaro. G, Hugo Banzer, com Z. E H, Paraguai. Página 7, número 7, ele pediu para você assinalar a alternativa incorreta e você marcou aí letra D, que é a certa de se marcar, tá? Número 8. A Revolução Cubana, que ocorreu em 1959, foi responsável por alterar o panorama político e governamental de Cuba em vários aspectos. Anote as mudanças realizadas. Letra A. Em relação à política interna. Bom, em relação à política interna, o governo socialista promoveu a reforma agrária e tudo passou a pertencer ao Estado. Não existia iniciativa privada, o comerciante ser dono de alguma coisa. Aquilo passou a pertencer ao governo, tá? Bancos, empresas, enfim, qualquer coisa. E em relação à política externa, houve um alinhamento de Cuba para o bloco da União Soviética, tá? Número 9, para a gente finalizar, 9 e 10. Questão de marcar X, a alternativa marcada certa, letra E. E a 10, também de marcar X, alternativa D, tá? Espero que vocês tenham acompanhado. Qualquer coisa, volta e faz as anotações necessárias. É muito importante fazer as correções para que vocês possam ter aí um lugar até para pesquisar, para poder fazer as atividades avaliativas que estão por vir, tá bom? Beijos, até mais!